Oi, gente! Pra você que não me conhece, eu sou a Sabrina Adriana. Hoje eu vou falar um pouquinho, sim, como você viu aí no título, engravidei tomando remédio, né, anticoncepcional, que eu acho que é um assunto um pouco procurado por muitas pessoas. Eu acho que, principalmente quando eu falei pras minhas amigas isso, todo mundo ficou muito em choque, assim, porque a maioria delas tomam a medicação, né? Só que acaba acontecendo, né, gente? Porque nenhum método é 100% eficaz, a não ser que você não faça nada. Eu descobri minha gravidez em janeiro desse ano, né? Nós estamos em 2022, pra você que tá assistindo esse vídeo aí em outro ano. Eu estou em 2022, né? Descobri minha gravidez em janeiro. Nós estamos hoje em junho do mês, então nós estamos no mês 6. E eu tomo, então vamos falar um pouquinho da trajetória de como eu tomo remédio, da minha medicação, né? Eu tomo remédio desde os meus 17 anos, então eu tomo remédio já faz um tempinho. Mas, gente, deixa eu... Porque a grávida, ela precisa descansar, sabe? Normalmente eu sempre fiz algumas pausas, né? Porque eu já pesquisei muito a respeito disso. E é sempre bom a gente dar pausas, porque como são muitos hormônios de uma vez no nosso corpo, é prejudicial, né, de alguma forma. Tomar essa medicação já é prejudicial, e se você toma por muito tempo seguido, é pior. Basicamente, eu tava numa pausa, tá? Antes que me perguntem, essa gravidez não foi planejada, ela não foi basicamente nada planejada, até porque, começando a contar aqui como que foi a história, né? A época quando eu descobri a gravidez, que foi com 4 semanas, eu estava com 4 semanas quando eu descobri, eu tava assim, completamente outra vibe, a minha vida tava encaminhando pra uma coisa completamente diferente. Quando eu descobri a gravidez foi totalmente interrompida, teve que ser totalmente interrompida, mas basicamente eu vou contar por cima aqui o que aconteceu. Na época quando eu descobri, eu tava assim, foi um dos períodos que eu estava mais focada em alimentação e academia, gente. Foi assim, eu tava muito focada, eu tava tendo uma vontade interna muito grande disso. Eu tinha realmente, finalmente, despertado um grande desejo por academia. Já fazia alguns anos que eu treinava, né? E lembro até que na época, na mesma semana que eu descobri, eu tava inserindo na minha rotina de exercícios, de tudo, aquele hipopressivo, tá? Que pra quem tá realmente aí nessa vibe, né, de academia e tal, normalmente vai saber que é um exercício de respiração, onde você inspira, prende a respiração para poder afinar a cintura e, claro, também tem muitos outros benefícios que eu não vou ficar estendendo aqui porque não é o assunto, né? E eu tava começando a fazer, então quando eu descobri, além de eu estar me alimentando muito bem, tava treinando muito bem, eu também tava começando a inserir esse hipopressivo. Onde que eu tava? Onde que eu tava, meu pai do céu? E nessa mesma semana, eu tava sofrendo uma coisa esquisita, né? Eu tava passando por uma coisa muito estranha. Eu tava tendo cólicas todos os dias dessa semana e não tava menstruando. Isso era uma coisa muito incomum na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito regulada. Eu menstruava sempre na mesma data, eu tinha o mesmo grau de cólica, era tudo a mesma coisa. Sempre, todo mês, a mesma coisa. E nesse mês, nessa semana específico, eu tava tendo muita cólica. E não sabia por quê, porque não descia. Só que assim, eu achei, gente, nunca tinha tido isso, né? Mas achei que era normal. Falei, deve ser o meu organismo respondendo alguma coisa, até porque eu tô tomando remédio, às vezes é alguma coisa assim. E só pra lembrar, né? Nessa mesma semana que eu descobri a gravidez, eu tinha parado de tomar a medicação, porque foi a mesma época que eu decidi interromper, né? Que foi aquilo que eu falei no começo do vídeo pra vocês. Eu fazia pausas, eu ficava um mês mais ou menos sem tomar medicação, depois voltava pra voltar o normal, né? Voltar como eu vivia mesmo. Aquela semana tinha parado de tomar. Só que o que acontece? Você vai perguntar, mas foi por isso então que você engravidou? Não, não foi por isso, porque eu estava com 4 semanas de gestação, né? Quando eu descobri, nessa semana eu já estava com 4, então eu engravidei antes. Mas enfim, foi uma coisa assim, eu digo que tudo foi muito bem preparado por Deus, foi um presente realmente. E foi da forma como Ele quis que fosse, porque não foi nada do nosso humano, não foi nada planejado. E por isso que eu falo que Deus é perfeito em tudo o que faz. Acho que era uma quarta-feira, se eu não me engano, era uma quarta-feira. Eu tive, durante a madrugada, né, eu dormi com o meu
namorado. A gente era noivo, a gente já estava com o casamento marcado, né? Mas a gente morava junto. E também estávamos passando por uma, vamos dizer assim, eu ia parar de morar com ele. Porque se eu for falar pra vocês exatamente o que estava acontecendo na nossa vida naquele momento, daria um vídeo inteiro. Mas basicamente nós estávamos começando a entrar num propósito com o Senhor, né? Porque a gente casaria em julho, o casamento estava marcado pra julho. E a gente ia entrar em propósito, então a gente ia parar de morar junto, né? A gente morava junto já fazia mais ou menos um ano. E a gente ia parar, eu ia começar a morar sozinha, já estava planejando. Por isso que eu falo, gente, foi assim, nada planejado essa gravidez. Eu tava completamente num período completamente diferente do que isso, de tudo isso, sabe? Nessa quarta-feira, durante a madrugada, eu senti uma cólica muito forte. Eu acordei com dor, né? E gemendo de dor. Eu lembro de bater no Pablo assim, que o meu esposo chama Pablo, pra quem não conhece. Eu bati no Pablo assim, falei, amor, pega um remédio pra mim, pelo amor de Deus, que eu tô com muita cólica. E eu lembro que ele foi na cozinha, correu, pegou lá eu falei pra ele que era Buscopan, que eu acho que eu tinha tomado um Buscopan, se eu não me engano. Tomei esse Buscopan e deu um pouquinho assim, parou. Mas, gente, sério, foi uma cólica, assim, que eu nunca senti na minha vida. É uma coisa, assim, inexplicável. Porque eu sei que tem mulheres que sentem realmente muita cólica durante o período menstrual, que tem cólicas fortes, mas eu não tinha. Isso era uma coisa realmente incomum pra mim, eu não tinha. E tive. E aí, beleza, estranho, né? Ele olhou, nossa, amor, mas coisa estranha, né? Tal, mas tá no período de vinho. Falei, deve tá. Não estava atrasada de menstruação, tá, gente? Não era assim. Porque normalmente a gente tem isso, né? Atrasa a menstruação uma semana e você já sabe que tem alguma coisa ali, às vezes é gravidez, enfim. Mas aí o que aconteceu? Ele dormiu e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, mas que coisa estranha. E eu já sabia, eu já tava com isso, né? Não tinha contado pra ele, mas porque também não importa, né? Mas tava com aquilo, né? Eu tava tendo cólica, não estava menstruando. Não tava atrasado, mas eu não estava menstruando. E normalmente quando eu tinha cólica, ou descia no mesmo dia ou no dia seguinte. E não tava funcionando dessa forma. Eu peguei o celular, né? Como todo mundo faz, pesquisei. Aí eu lembro de ter pesquisado uma coisa bem parecida assim. Estou menstruando há uma semana, mas não está descendo. O que é? Aí tinha assim, gente, quando eu pesquisei, eu entrei no primeiro artigo, tinha diversas coisas, né? Porque o Google, vocês sabem, mostra doença, que você tá com câncer, que você tá com isso, meu pai do céu, aí você já fica desesperada. Mas uma das coisas que tinham lá era gravidez. Só que esse é o tipo de coisa que eu não sei vocês, mas eu não tinha isso. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Pra mim, a pessoa que tá grávida, os primeiros sintomas é atraso menstrual, enjoo, às vezes dor de cabeça, mas não cólica. Eu falava, mas cólica, grávida? Não, nada a ver, sabe? Pra mim era isso que tava na minha cabeça. Peguei e dormi. Falei, deve ser bobeira da minha cabeça. Dormi. Na quinta-feira, fiquei matutando aquilo na cabeça e aí eu falei para o senhor Pablo. Ele pegou e falou pra mim, né? Não, amor, nada a ver, né? Porque você toma remédio. Só que aí, gente, à noite a gente foi treinar, né? A gente foi na academia. E como eu tava matutando isso o dia inteiro, eu falei, amor, vamos comprar um teste, né? Pra tirar desencargo mesmo de consciência, né? Não estou grávida, beleza, mas deixa eu ter a prova. Passamos na farmácia, compramos o teste. Só que eu não fiz no dia, porque todo mundo fala que o melhor teste é o primeiro xixi, né? De manhã. Falei, vamos fazer amanhã. Então, beleza. Guardei o teste e fui fazer na sexta-feira. E eu lembro, gente, que nessa época, como eu tava assim, muito focada e tal, assim, outra mentalidade, outra vibe, nossa, meu Deus do céu, ninguém acredita. Eu tava acordando 5 horas da manhã, que eu acordava 5 horas, lia, meditava, enfim, rezava, orava, né? E às 6 horas eu ia na academia, às 6 horas eu tava lá, batendo na academia, sabe? Que eu era rata de academia mesmo, gente. Só que assim, não tava ansiosa. Todo mundo me pergunta, você tava ansiosa? Não tava ansiosa, porque pra mim, na minha cabeça, de verdade, eu não tava grávida. Tipo assim, não tô grávida. Eu lembro que eu acordei, assim, eu fiz o xixi, né? Eu fiz o xixi num copinho, assim, coloquei lá e deixei. E fui escovar o dente, fui lavar o rosto, pentear o cabelo. Coisa do dia, né? Que a gente faz. E deixei o teste, tinha deixado lá na banheira. Deixei. Aí lavei o rosto, tudo. E peguei o teste, né, gente? Porque aí a gente vai querer ver o resultado. Na hora que eu peguei, tava lá. 2 pau.
Eu tinha comprado, gente, mais barato da farmácia, porque eu falei, ai, se eu tiver grávida, depois eu compro mais caro e realmente vejo e tal, ou então faço o teste de sangue, que é o que eu fiz, né? Depois eu fiz o exame de sangue. Mas naquela hora deu positivo. Aí eu lembro de ter... Eu olhei assim, eu assustei, né? Porque eu falei, gente... Só que assim, tava de manhã, a gente ia acabar de acordar, então tava tudo muito lento na minha cabeça ainda. Aí eu só lembro de ter... Porque assim, o Pablo, por incrível que pareça, ele não acordava 5 horas, ele acordava um pouquinho mais tarde. Porque eu ia na academia sozinha, né? Ele tava acordado, ele acordou comigo, que eu acho que ele ficou ansioso, né? Ele acordou comigo, aí eu tava no banheiro e só a luz do banheiro acesa e o quarto apagado. E ele deitado na cama. Aí eu peguei, olhei pra ele, amor, tá positivo, deu positivo. Eu lembro dele pular da cama assim. Ele pulou da cama, gente, e falou, sério? E a gente ficou, acho que uns 2 minutos assim, olhando pra cara do outro. Pasma, sabe assim, pasma, não entendendo nada. Falando, como? Aí depois a gente conversou, falou, não, amor, mas peraí, deixa eu entender como que aconteceu e tal, não sei o quê. O importante e real é que, graças a Deus, a gente tem uma situação boa de vida, sabe? Não foi algo que tá, assim, quebrando a nossa vida, a nossa cabeça, a nosso emocional. Eu sei que tem muita gente que passa por isso e não sabe nem o que fazer, né? Fica realmente desesperado, assim. Mulheres, às vezes, que estão sozinhas mesmo. Mas, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter uma família mesmo do meu lado, sabe? Eu fico muito emocionada quando eu penso nisso. Mas é isso, assim, eu acho que Deus preparou o melhor, sabe? Mas acho que foi isso, assim, em tudo mais, né? Acho que é uma coisa muito especial pra mim, uma história que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que tem muita gente que desespera um pouco de tudo, e principalmente porque a minha causa foi uma coisa, assim, muito estranha, né? Eu tive uma cólica e por conta da cólica eu descobri a gravidez e isso pode acontecer. Eu cheguei a perguntar pro meu obstetra várias vezes, né, pro meu médico que tá fazendo meu pré-natal. Ele falou que isso é super comum, porque não é muito divulgado mesmo, né? As pessoas que descobrem gravidez tendo cólica não fica divulgando, né? A gente entende mais realmente por enjoo, por náusea, por atraso da menstruação, mas não cólica, né? Mas enfim, tá tudo normal, o importante é que o bebê tá bem, é uma menina. A gente ainda não tem 100% do nome dela. Fala assim, mas não sei se é esse. Nós estamos nessa fase ainda, mas vai dar tudo certo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, gente, não esquece de dar o like aqui embaixo, tá? Dar o gostei. De deixar seu comentário, a sua experiência, se você tem uma experiência pra contar. Talvez seja suficiente pra ajudar uma outra pessoa, assim como a minha história talvez seja pra ajudar você ou alguém, ou sua amiga, enfim, alguém que esteja passando por uma coisa parecida. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!